Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Acontecendo Aqui. Estamos gravando em Florianópolis, na sede do Instituto Bertol, e eu com muito prazer recebo aqui hoje, para uma conversa muito agradável sobre comunicação e marketing, Camille Silva, que é gestora de comunicação e marketing do Sicoob Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Ela tem uma formação em psicologia, graduada na Unisul, aqui em Santa Catarina, e pós-graduada na PUC do Rio Grande do Sul. E para começar, a gente queria saber quem é Camille Silva. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar conversando contigo, Jailson. Uma pessoa assim que tem uma trajetória profissional riquíssima, acompanha acontecendo aqui. Obrigado. Sou consumidora dos conteúdos, né? Legal. E Camille, né? Tu falou da minha última formação, que é, na verdade, um desejo de adolescente me formar em psicologia, então foi uma das últimas formações que eu tive após em psicologia clínica. Atuo de uma forma mais indireta nesse campo, mas uso muito do conhecimento com a minha equipe. Hoje eu tenho uma equipe de 23 pessoas e a minha formação ela vem de uma universidade que não é muito conhecida. É a Faculdade de Energia, nem tem mais, de Administração e Negócios. Eu me formei em Administração com habilitação em Marketing Cultural. Olha só. Então faz alguns anos. Lei Rouanet, Lei Mendonça. Isso, e me trouxe assim uma riqueza de conteúdo, uma bagagem de conteúdo que me ajudou muito na minha trajetória profissional. Legal. Depois eu fiz uma pós na SPM, em Comunicação e Marketing Estratégico. E aí... Você frequentou presencialmente lá em São Paulo ou foi aqui no Porto Alegre? Eles fizeram uma turma especial com a DVB. Ah, tá. E aí eu participei dessa turma especial com a DVB, tava o Eugênio Neto, tava na minha turma, algumas pessoas daqui de Floripa. Galera top. Era muito legal, e aí foi a primeira turma da SPM fora do campo Porto Alegre, aí eles fizeram essa, eu não sei se hoje tem atualmente, eles né? Continuam. Mas foi a primeira turma e foi muito rica, assim, essa formação me deu bastante musculatura para conseguir fazer algumas iniciativas que a gente vem fazendo aqui no Sicoob. Então, tem a formação da psicologia que me ajuda muito com a equipe, a lidar com as pessoas. Sim. Que... Se todo mundo pudesse frequentar um curso de psicologia, seríamos outro planeta. Muito. Né? Então, me ajuda em várias frentes, né? Mas a base do marketing foi nessas duas instituições. Entendi. Tive professores como Walter Gomes, que me ajudou na parte do trabalho de conclusão de curso. Por que eu acho que isso é curioso e interessante? Porque o meu trabalho de conclusão de curso, eu comecei no Sicoob em 2005. E comecei na área administrativa como estagiária. Então, mas eu não me identificava muito com a parte administrativa, operacional. E aí eu fiz meu trabalho de conclusão de curso focado em abrir uma área de comunicação e marketing no Sicoob. Sim. Então, na época, tinha o Celso Vicente, que continua lá, faz parte da minha equipe atualmente, né? E ele era assessor de imprensa terceirizado. Então, ele puxava algumas iniciativas, mas não tinha uma área estruturada, não tinha uma organização mais robusta em relação à comunicação e marketing. E aí, eu fiz a minha formação focando em abrir a área de comunicação e marketing no Sicoob. Na época, eu falei com o presidente, disse, olha... Vi que tem uma possibilidade aqui, gostaria de iniciar um trabalho. E ele me deu essa confiança e há 15 anos estou à frente da área de comunicação e marketing do Sicoob. Dos dois estados? Dos dois estados. Desde aquela época já era? Não, né? Inicialmente era Santa Catarina, então certo. A gente tinha estratégias voltadas para Santa Catarina. Quando eu assumi a cadeira de comunicação e marketing, a gente tinha em torno de 200, aqui falando só de Santa Catarina, né? 200 mil cooperados, hoje a gente está quase com 2 milhões de cooperados. Então, e nacionalmente quase 10 milhões, né? Então, explica um pouquinho Sicoob nacional, Sicoob só daqui, dá uma ideia da grandeza de Sicoob nos dois estados que você pilota, mas diga o que é o Sicoob nacional. O Sicoob Nacional está em Brasília, né? Então tem uma base lá e eles são os responsáveis pelos direcionadores da marca no Brasil.
né? Então, abaixo não necessariamente numa ordem hierárquica, mas nesse guarda-chuva tem as centrais. As centrais, a gente tem hoje 14 centrais espalhadas pelo Brasil. Uma das centrais é a que eu atuo, que é Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas a gente tem em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, no Brasil todo. Quantas agências tem físicas? Em Santa Catarina? No Brasil. É aqui e lá, no Brasil. Tem 4.000 e poucas agências no Brasil. Aqui, mais de 700. Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dois estados. Você está há 15 anos ali no Sicoob. Como era o cenário do marketing Sicoob e como é hoje? O que mudou nesses 15 anos? O que você percebeu? Qual é a diferença que tem entre marketing para cooperados e o marketing bancário tradicional que a gente conhece? Tem diferenças, tem semelhanças? Como é que você nos dá uma ideia disso? Eu me recordo assim que no início a gente não tinha um orçamento aprovado, a gente tinha muita vontade de fazer algumas coisas e eu olhava grandes instituições como Itaú, ou grandes instituições financeiras e pensava que eu queria que o Sicoob se tornasse em Santa Catarina e contribuindo de forma também nacional para a marca se tornar relevante. Então, a gente tinha muito pouco recurso e à medida que a gente foi começando a fazer os primeiros passos, eu lembro que o primeiro projeto assim, que eu lembro de ter atuado de uma forma mais ativa foi o patrocínio do Campeonato Catarinense. Futebol já? De futebol. Não foi pela federação, foi da NSC, se eu não me engano, na época. Foi o grande primeiro projeto. O Celso tinha endereçado algumas iniciativas como vídeo institucional, algumas coisas. O Pisolo, que era o gerente da área de negócio da época, tinha iniciado uma campanha com a Neovox, que era o banco que você sempre quis, não é banco, que fez um sucesso. Eu comecei nesse início. Sim, já ativa na comunicação. Já ativa na comunicação. E aí, com o apoio do Celso, do Pisolo, que acabou, depois ele seguiu por outros caminhos, eu peguei isso assim, agora a gente vai fazer um trabalho mais consistente. Então, a gente começou a pleitear junto ao nosso conselho de administração, né, porque o sistema Sicoob, ele tem uma estrutura de governança, né, que tem um conselho que aprova muitas questões, até hoje, né, orçamentárias passam pelo nosso conselho de administração. Então, a gente foi conquistando essa confiança do conselho, da diretoria, do presidente, para conseguir iniciar esse trabalho, continuar o que foi iniciado pelo Pisolo, que era de uma forma não tão estruturada, e a gente deu sequência a partir desse início que foi em Santa Catarina. Sim. Olhando Itaú, olhando outras instituições, mas pensando assim, como fazer com que as pessoas conheçam o cooperativismo financeiro, que é algo que até hoje algumas pessoas têm dificuldade de entender, né? Sim. Como que eu consigo, através daquilo que eu acredito enquanto pessoa cooperada, defensora do cooperativismo, como que eu consigo levar isso para mais pessoas terem um acesso, sabe? Eu tentei abrir uma conta da empresa e a minha no Sicoob, não consegui porque diz que é por segmento, tem um banco, uma agência só atende advogados, outra só atende não sei o quê. Como é que funciona para quem está assistindo que quer ser cliente do Sicoob? Não pode? Como é que é? Pode. O que acontece, Jailson? São hoje, se a gente considerar esse volume de agências, né? A gente está entre as principais instituições financeiras em número de agências no estado de Santa Catarina, tá entre os 5 em vários indicadores. Sim. Mas dessa gama de agências, tem pouquíssimas que não associam qualquer pessoa. Vou citar 2 exemplos. A dos advogados, que talvez tenha sido uma das que tu tenha tentado se associar, sim, e dos policiais militares, que é Sicoob Advocacia, Sicoob Credipom. Para quem não entende a construção do sistema Sicoob, a gente tem na nossa organização, aqui em Santa Catarina, 37 CNPJs, que são 37 que a gente faz a gestão da marca, é como se fosse uma franquia, né? E aí segue as diretrizes nacionais, seguem as diretrizes financeiras, são auditadas, fiscalizadas pelo Banco Central, mas tem essas na verdade tem mais uma, é dos despachantes, são três cooperativas do nosso sistema que não aceitam livremente qualquer pessoa. Todas as demais, e aí eu vou
você ter o maior prazer de te indicar alguém, te passar um gerente para fazer o contato para abrir tua conta. Todas as outras a gente consegue fazer a abertura de conta. Então tem algumas limitações, mas são bem poucas e tu deu o azar de bater numa que tinha esse limitador. Não deu certo. Mas o que mais mudou nesses 15 anos? O comportamento do consumidor de banco ou o sistema, o marketing do marketing bancário? É uma pergunta bem desafiadora, não sei se eu tenho uma resposta, eu tenho algumas percepções, sabe, Jailson? Eu acho que desde que eu entrei para o universo financeiro, que eu estou no Sicoob, desde a área administrativa, a gente teve uma mudança gigantesca, tecnológica, que influenciou muito na forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro, com as instituições, o acesso, a diversidade ficou muito ampliada. Então, eu acho que teve transformação nos dois segmentos, tanto no cooperativismo financeiro quanto nos bancos. Qual é a grande diferença a partir do meu olhar, e aí eu não estou falando de dados, mas da minha percepção, e do que eu vivo no Sicoob, né? A gente tem um atendimento próximo, né? Essas 700 agências que a gente tem presença, elas garantem um lugar onde a pessoa vai bater na porta e vai ter alguém para atender. Sim. Diferente de várias outras instituições que fecharam agências e que passaram a atender os clientes só por meio digital, que é uma solução que a gente também tem e que a gente oferece, mas não é a única. Se a pessoa entender que quer ir lá tomar um cafezinho, quer sair um pouco de casa para ir lá, vai ter a agência para ele ser recebido e ser atendido. Você vê como é que é os segmentos, né? Eu estive em São Paulo essa semana, num evento lá, e um palestrante especialista em varejo, que participa de 7 conselhos, 7 empresas. Uma das empresas que ele é conselheiro é a Pets, de atendimento pet, é gigante, né? Pets. E ele disse que 45% das vendas da Pets são feitas online. E que desses 45%, 60% as pessoas vão lá na loja buscar. Então ele falou, a importância da loja para as pessoas, igual como você falou, vou tomar um cafezinho com o gerente. Então fechar a agência significa que você está desumanizando o atendimento bancário, né? E a evangelização do consumidor, ela vai meio que natural, porque todo o sistema vai junto. O sistema digitaliza, o sistema faz online, o sistema agora é tudo no app. E qual é o diferencial que você vê do Sicoob, o que você pode nos dizer, que vocês têm orgulho de dizer, entre as fintechs ou o sistema financeiro concorrente de vocês? Tem vários, né? Sim. Qual é o diferencial que você pode dizer? A gente fez um trabalho em 2025 de cliente oculto. Então, a gente percorreu as mais de 700 agências, falando aqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e a gente pega uma partezinha do Paraná ainda também. E o que me orgulhou do trabalho é que aquilo que eu falo no meu discurso não está desconectado com a prática. Então, é uma empresa terceirizada que foi contratada para fazer um serviço, a gente passou um briefing, tinha vários objetivos para olhar, desde localização da agência, atendimento, ambiente, estacionamento, todo de uma forma mais ampla, assim, um olhar, e o atendimento pessoal, assim, do quanto a pessoa entendia, recebia e acolhia a demanda da pessoa que estava tentando se tornar cooperada. E assim, olha, o resultado foi muito bom. Então, eu acho que o atendimento, né, daquilo é um diferencial. Se a gente olha a nossa avaliação de NPS, de cooperados, a gente, em relação a outras instituições financeiras, a gente vê que tem uma avaliação melhor do que outras instituições financeiras. Então, isso nos dá a certeza de que o atendimento, esse ser resolvedor do problema do cooperado, da pessoa que está te procurando, eu acho que é o grande diferencial do Sicoob. Que bom. Faz muito tempo que a função do CMO deixou de ser apenas o ROI, né? Ele teve que começar a criar experiências novas para os clientes para encantar e garantir a fidelidade. Então, muitos começaram a olhar mais para branding, um pouco menos para performance, mas o chefe lá em cima quer
performance. Sim. Como é que você equilibra isso no Sicoob, no marketing, o branding e a performance? Eu acho que é desafiador para quando a gente fala, né, de um sistema como o Sicoob, que é um sistema bastante democrático do ponto de vista da comunicação e marketing. A gente tem vários níveis de conhecimento e de pessoas que se envolvem com o tema, né? A gente costuma brincar, isso é no meio do marketing mesmo, todo mundo entende um pouquinho e quer contribuir. Mas eu acho que a gente tem conseguido dosar bem essa balança, assim, entre o que a gente tem de entrega de valor de marca, de branding, do que a pessoa percebe quando vai numa agência, quando é atendida pelo aplicativo, versus aquilo que a gente precisa entregar de resultados financeiros. Claro, a gente tem um desafio de melhorar isso a cada ano, né? A gente é cobrado em relação a isso, mas eu acho que o Sicoob, diferente de outras instituições financeiras, tem um DNA muito diferente. Eu acho que por isso que eu me apaixonei tanto e estou há tanto tempo na empresa, assim, porque tem uma preocupação com o cooperado, com o que a gente oferece no balcão e com a comunidade, daquilo que retorna. Eu tenho um cuidado e até a minha equipe fala que às vezes eu sou um pouco chata em relação a isso, porque os fornecedores que a gente contrata, se não são cooperados, eu tento entender por que não são, se não conhecem. E eu assino um contrato, não é cooperado, assim, gente, passa para o gerente tal, entrar em contato. Tem que respirar junto, lógico. Tem que ser uma relação de ganha-ganha. Então, eu tenho esse cuidado. Então, eu acho que, não sei se eu consegui responder de uma forma bem objetiva a tua pergunta, mas eu acho que a gente equilibra bem. E eu acho que dos grandes diferenciais é a gente olhar para, em conjunto com a área de negócios, o que é entregue para o cooperado enquanto valor, que bata com aquilo que está sendo feito enquanto promessa de marca, de um brand, de uma comunicação que a gente vem fazendo. É que tem sazonalidades, né? Tem temporadas que você vai vender juro pago bem no seu CDB, ou então tome o financiamento que aqui a gente cobra bem baratinho, e num outro momento você fala assim, não, o mundo tem que ser mais leve, o Sicoob está aqui para tornar a tua vida mais, né, tem o nosso propósito. Então, assim, o branding e a performance no mercado financeiro é todo dia, né? Todo dia tem que olhar para cá, apertar botão. A ideia era como é que vocês equilibram, como é que vocês dosam, né? A gente fechou recentemente uma parceria, a Brand, se não me engano, no Rio Grande do Sul, mas com desconto em cinema, por exemplo, que gera uma experiência para o nosso cooperado. A gente tem patrocinado algumas frentes, como o Circuito Sertanejo, que também traz essa coisa do lazer e da experiência conectada à marca, que acho que são exemplos de coisas que agregam. A gente patrocinou recentemente aqui em Florianópolis Maratona Cultural, fizemos uma parceria juntas com a Paula, assim, foi muito bacana colocar a marca junto com a cultura e conseguir o prazer, né? Isso. Associando a marca a prazer. E é uma presença diferente, não tem um objetivo de conversão, é ali colocar o Sicoob perto da comunidade. Assim a gente fez também com as pinturas do Franklin Cascais e com a Antonieta de Barros, trazendo essa identidade, se preocupando com a comunidade, trazendo essa identidade do Sicoob para arte e conectando com a marca, trazendo ela próxima do público, assim. Acho que são alguns exemplos de experiências que agregam, né? Que o brand fica fortalecido, né? Isso. E qual é uma campanha publicitária que você considera que foi a virada do marketing? Puta, ali, aquela campanha ali, nós viramos o jogo. Olha, são campanhas vocês têm todo dia, sim, são eu sei. Tantas, Jailson, que a gente fez ao longo desse tempo. Eu participei de algumas construções, de algumas... Eu arrisco dizer, e aí me comprometo aqui um pouco, são duas campanhas que eu acho que a gente fez muito bem feitas, que eu fico um pouco dividida, mas são talvez até 3, mas assim, o banco que você sempre quis não é banco, é o Neovox, começou com Pisolo, mas eu dei continuidade, então foi uma campanha que as pessoas não esqueceram, ela ficou
na memória das pessoas. A gente fez uma campanha promocional que, do ponto de vista publicitário, ela não é tão... charmosa. Mas ela teve uma conversão de vendas muito boas. Então, Grandes Prêmios, Grandes Chances, foi uma campanha que a gente fez com a Ade Araújo. E a gente fez uma recente que está dando um resultado muito legal, não é em Santa Catarina, é no Rio Grande do Sul, com o Neto Fagundes. A gente contratou ele como nosso garoto propaganda lá. Sim. E a gente queria... Mas você veicula aqui também, né? Veiculamos alguma coisa, mas o foco Sim, principal é Rio Grande do Sul. Então, a gente queria aproximar a marca do público gaúcho, do mercado gaúcho, que é um mercado que a gente entra há uns 4 anos de uma forma mais ativa do ponto de vista de comunicação e marketing. Então, a gente queria aproximar. Então, contratamos o Neto Fagundes e a gente está tendo retornos bem positivos em relação à abertura de contas lá no Rio Grande do Sul. Está tendo uma repercussão bacana. E qual é a mídia para uma retomada da marca no Rio Grande do Sul, como essa do Fagundes? É digital, é mídia tradicional, é ativação no Inter, no Grêmio? Quais são as ações que vocês fizeram recentes? Olha, é muito hoje, né, o profissional de mídia de uma agência, às vezes quando tem dentro das empresas, né, a gente tem usa a agência para nos apoiar nesse sentido. É multiplataforma. Não tem como escolher um caminho só. A gente fez desde mídia exterior, mídia digital, TV, rádio, YouTube. A gente foi nas frentes possíveis para conseguir fazer chegar no público a nossa mensagem, gerar o interesse de conhecer o Cicobi, né? Então, a gente tem conseguido uma conversão bem bacana. Uma ação em cima da jornada do consumidor mesmo, Sim. né? Todos os meios que você falou aí, o cara acorda, passa o dia na rua trabalhando, volta, ele vê 10 vezes ou mais, né, a marca conversando com ele, né? Essa é a ideia. É a gente conseguir capturar a atenção e gerar o interesse. Muito bom. Como é que você... qual é a estrutura do teu departamento, da tua área, com os 23 profissionais que você falou? Quais são as funções? Quantos e o que fazem? Tem alguém no Rio Grande do Sul? É todo mundo aqui em Santa Catarina? Dá uma ideia. Como é que funciona o dia a dia? É uma loucura. Senão não é propaganda, né? É uma loucura. Mas assim, hoje a gente está dividido em 4 frentes principais, né? Então eu tenho o núcleo institucional, que abarca toda a estratégia institucional, digital. Eu tenho algumas ações de projetos, patrocínios e eventos também dentro dessa frente institucional. Tenho performance, que olha produtos e serviços. Nesse núcleo eu tenho atendimento para essas 37 CNPJs, essas 700 agências. Eu tenho uma esteira ali que atende o estado todo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tem consultores de marketing que dão suporte para as ações locais das cooperativas. Então, a gente tem essa frente de trabalho que está frente à performance e que a gente trabalha nosso plano anual de comunicação e marketing. Então, eu e mais essas 2 pessoas, a gente faz acontecer junto com o restante da equipe tudo que a gente planejou no ano anterior. Tem assessoria de imprensa, então toda essa relação com a imprensa, o que a gente precisa reverberar na marca nos 2 estados, o que a gente tem de gestão de crise, que eventualmente acontece alguma situação, a gente tem o pessoal da assessoria de imprensa para dar esse suporte, e comunicação interna. Sim. Então todo que a gente produz, a gente precisa fazer chegar primeiro no nosso público interno. Então, essas pessoas são responsáveis em fazer chegar essa informação nas pessoas que precisam. É uma orquestra. E aí eu fico dando esse apoio, pensando junto. É um trabalho muito a várias mãos. É uma equipe muito capacitada, mas é bem desafiador fazer as entregas que a gente precisa, né? Quem olha 23 pessoas, mas se tu olha a dimensão da área que a gente atende, das frentes que a gente está envolvido, tem bastante trabalho, não tem ninguém aí sem fazer nada. Sim. Não. E você como líder, né, qual é a maior dificuldade ou o maior desafio para liderar um time criativo dentro de uma organização financeira? Eu trabalhei em banco, estou perguntando isso porque eu sei como é que é. É muito desafiador,
Sim, mas é muito de conseguir. Eu acho que isso vem já da seleção, assim, conseguir capturar as pessoas que vão ter uma criatividade, mas vão se adaptar a um modelo um pouco tem mais nãos do que sims, né, no marketing financeiro. Eles vão, eu acho que isso vem de explicar a cultura, né? Então as pessoas que entram, elas já entram entendendo essa cultura, mas ainda assim, se tratando de pessoas criativas, às vezes a gente tem que administrar algumas frustrações. Dá uma freada, né? Isso. E qual é o erro que você não tolera na sua equipe? Vamos ver, pessoal, se ela vai falar. Qual é o erro que você não perdoa? Falta de proatividade. Eu acho que a pessoa, ela, se está com a coisa pipocando na frente, ela não pode não pegar, não tentar fazer, não tentar resolver. Acho que a pessoa que fica na inércia me deixa irritada. Peque por iniciativa e não por omissão. Com certeza. É uma lei, né? Para mim é o que me deixa mais assim irritada, é quando a pessoa não tem iniciativa. No marketing cultural, que você deixou claro que você curte isso, você estudou bastante esse assunto e patrocina bastante coisa nessa área, tem muita empresa que considera isso despesa. O Sicoob considera isso despesa? Eu acho que tudo que traz valor agregado para a comunidade tem que ser considerado investimento, né? Sim. Então, independente do retorno, e às vezes quando a gente leva para um conselho ou para uma diretoria para defender essas iniciativas que não têm um retorno imediato, às vezes é difícil sustentar, mas quando a gente linka com o DNA da empresa, com o que a gente é na essência, eu acho que daí não fica dúvida de que é importante essa presença, esse apoio. A gente tem esse exemplo que eu citei dos murais, mas a gente tem uma parceria com a Prefeitura de Florianópolis também na manutenção ali de uma praça. A gente tem outras iniciativas em vários lugares do estado, de apoio de futebol, futsal. Então, o interesse pela comunidade é algo muito genuíno no cooperativismo, não é forçado, então é visto como investimento, sim. Perfeito. Eu tenho certeza, né? O que tem de artista que está assistindo você aí vai concordar que é investimento, óbvio. Sim. O retorno sempre tem. Você não vai botar dinheiro num evento, num teatro, num filme, no que seja, que não vai te trazer algum retorno ou para a marca ou para trazer cliente novo, né? Sempre tem que considerar isso. Na área de inovação, onde é que está o investimento do Sicoob na inovação no seu sistema, no serviço, nas agências, na tecnologia, nos plástico? Ninguém mais quer receber dinheiro, todo mundo quer crédito ou débito. Você vai nos táxis, nos Ubers da vida, ou é Pix ou é cartão, né? O dinheiro ninguém mais carrega. Qual é a inovação, o investimento, em que áreas que vocês estão colocando o olhar da inovação? Ele acaba, essa área, Jailson, claro, a inovação ela acontece nas coisas simples também, né? Não só na área de tecnologia. Se eu olhar sobre o aspecto mais simples, eu penso que a gente tem alguns projetos que estão ainda em construção, muito na organização e no sentido das nossas agências físicas, de tornar elas com um valor mais agregado para o cooperado, para quem frequenta, né? Então, falando do ponto de vista mais do que está na nossa mão. E aí, nacionalmente, a gente tem uma equipe de desenvolvimento que está entre as mais premiadas do Brasil, com aplicativo, com ferramentas e com tecnologia que nos coloca em par de igualdade com várias instituições financeiras, sim. Então, a gente tem um investimento, falando de tecnologia mais nacionalmente, e alguns projetos, eu citei esse de agências, que é algo que é mais recente, assim, tanto de agências, da gente pensar esse formato de agência para trazer um valor agregado para o cooperado, quanto de espaços de experiência que a marca esteja junto para, num momento que não seja só vou resolver uma situação financeira aqui que eu precisei na agência, ou assinar alguma coisa que eventualmente ainda precise presencialmente, porque hoje tudo assina digitalmente, né? Mas é mais de gerar essa experiência, a inovação como experiência da marca para o cooperado, eu acho que mais nesse sentido. E cada vez mais as pessoas não vão carregar mais nada, né? Nesse evento que eu fui em São Paulo, que foi dentro da sede da Google,
O palestrante falou o seguinte, que o Bill Gates falou que daqui 5 anos, ele disse isso há 5 anos, né? Há 2 anos ele falou que daqui 5 anos as pessoas vão carregar um dispositivo que você não tem ideia o que é. E eles acham que em breve as pessoas vão carregar um PIN. Não mais cartão, nem celular, nada, vai ser um PIN. E no PIN tudo acontece ali. E tem até uma versão deles, né, uma variável deles, que acho que o pessoal vai usar uma espécie de fone de ouvido embutido, pequenininho, que vai estar tudo ali. Olha o futuro daqui para frente, né? Se pensar nas pessoas que consomem dinheiro, o físico. Né? Como é que eu vou dar um troco para uma pessoa, né? Se vai ser tudo assim, é muita, né? Inovação, muita coisa que está por vir, assim, a gente já vê a queda da emissão de plásticos, porque muitas pessoas usam cartão na carteira virtual, então isso, não tem mais, e a tendência é que se transforme, do que vai vir... provavelmente o pessoal lá que cuida da frente de cartões já tem algumas protótipos, algumas coisas já pensando nisso. Mas tem que olhar todo dia para o futuro, né? Tem que ir lá porque, imagina a quantidade de clientes que vocês têm, né? O dinheiro ama que vocês pilotam todo dia. Se esse negócio chegar daqui como o Bill Gates falou, daqui 2, 3 anos, vai acontecer isso, né? Sim. E olhando lá para frente, como é que você enxerga o marketing do Sicoob, coisas que você quis fazer e não conseguiu fazer? Você fala, puta, devia ter feito. Tem muita coisa, assim, que eu penso que a gente só está, né? Eu estou no Sicoob já há 20 anos, indo para 21, é bastante tempo, mas eu sou uma pessoa muito inquieta, assim, Jason. Eu levanto com o olho brilhando, com vontade de fazer, eu não me acostumei, eu não me sinto acomodada, porque eu busco inovação, eu busco coisas novas todos os dias. Às vezes já fui taxada de doida com algumas ideias, e eu apresento algumas iniciativas, às vezes passa e às vezes é barrada. Eu não sei te dizer talvez uma coisa, mas assim, o meu desejo para depois que eu sair do Sicoob e para quem for assumir essa cadeira, é o desejo de continuar fazendo com que o cooperativismo financeiro seja conhecido pelo maior número de pessoas, que as pessoas utilizem o Sicoob e que gostem, né? Aqui no estúdio tem um cooperado, encontrei ele, e que eu ouça, assim como eu ouvi dele, que ele está sendo bem atendido, que está tudo bem, porque eu sempre pergunto, quem tem conta no Sicoob, eu sempre pergunto, e daí, está sendo bem atendido? Está tudo certo? Porque às vezes pode não estar tudo certo, claro, faz parte, né? Um sistema com quase 10 milhões de pessoas cooperadas, vai ter alguma situação que pode não estar agradando, mas se ele dissesse que não, eu pegaria pessoalmente o problema que ele estivesse tendo e levaria para o gerente, porque eu me implico nisso, né? Então eu quero que quem venha depois tenha essa vontade de fazer isso. Perfeito. Não sei se em uma ação específica eu conseguiria eleger uma das coisas, tantas coisas que eu quis fazer que talvez não foi possível por orçamento, por entenderem que não fazia sentido. Mas uma coisa assim que parece um pouco utópica e que eu gostaria de fazer, a gente tem alguns sistemas cooperativos financeiros, alguns sistemas que a gente chama de co-irmãs, né? Eu gostaria de fazer uma ação junta com essas cooperativas. Por quê? Levantando a bandeira do cooperativismo. Do cooperativismo financeiro. Você botar o dinheiro que tem, o ativo que está na mão dessas... Essa é uma das coisas que eu gostaria muito de fazer antes de sair. Não sei se eu vou conseguir. Não só mete as caras. Mas eu gostaria de fazer uma campanha conjunta falando sobre os cooperativos. Vai ter ideia. Você levou para frente já isso? Não? Já. Tem que bater, insistir, que nem a água na pedra. Camille, muito obrigado por tudo, pelo teu tempo. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem aqui para a comunidade acontecendo aqui. Alguma coisa que você gostaria de falar que eu não abordei contigo também, fique à vontade, é todo o teu tempo ali. Legal, Jason.
Eu acho que, primeiro, agradecer de novo a oportunidade de estar falando aqui, né? Um canal que eu admiro, acompanho já desde lá atrás, quando eu entrei. Mas falar sobre marketing, para mim, comunicação e marketing, é constância. É a gente insistir, mesmo quando recebe os nãos, né? Então, nacionalmente, quando alguém me pergunta qual o trabalho que vocês fizeram para ser uma dos Sicobis do Brasil mais relevantes dentro do nosso sistema, eu falei constância. Mesmo diante de alguns não, seguir com uma mídia multiplataforma, confiar nos profissionais, olhar dados, estar atento às mudanças do mercado. E eu acho que o principal, considerar as pessoas sempre no centro de qualquer estratégia, eu acho que faz a diferença gigantesca no resultado de tudo que tu fizer. E acreditar no que está sendo feito, assim, eu acho que não tem como a gente colocar energia num projeto, em alguma ação, e com as pessoas no centro, passando verdade com a marca, que dê um resultado que não seja. E agradecer aí a audiência e desejo que tenhamos mais oportunidades no futuro. Sem dúvida, teremos muitas. Camille Silva, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter aberto aí o teu coração conosco. E a você, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio aqui no Instituto Bertol. Até a próxima.